expectativas, as necessidades, as perspectivas que a escola leva, que ela traz para o adolescente, devem superar em muito e não raro devem entrar em choque com aquilo que é próprio à vida cotidiana do adolescente. Por exemplo, linguagem. Há quem diga que obras literárias na escola deveriam ser aquelas que trabalham com a linguagem muito próxima àquela que o adolescente já usa no seu cotidiano. Bom, se assim for, não precisa ir à escola. Basta conversar na internet, basta falar no celular, basta assistir programas de TV. Já tem linguagem de adolescente, já tem gíria do cotidiano. Para isso, não precisa da escola. A linguagem que a escola traz deve ser uma outra. Deve ser uma linguagem, inclusive, de início estranha ao adolescente. Eu sempre digo aos professores, não importa se trabalha com criança lá na pré-escola ou se trabalha com um aluno na universidade ou na pós-graduação. Não importa o nível de escolarização no qual o professor trabalhe, eu insisto sempre com meus colegas professores que nós, em sala de aula, no interior da escola, não devemos usar uma linguagem espontânea, natural. Que a nossa linguagem na escola deve ser uma linguagem artificial. Artificial no sentido de que não é aquela linguagem que espontaneamente usamos no nosso dia a dia. É uma linguagem mais complexa, é uma linguagem mais rica, é uma linguagem mais elaborada e, acima de tudo, é uma linguagem em relação à qual nós, professores, temos a obrigação de manter permanente consciência, ou seja, estarmos conscientes da linguagem que estamos empregando, por que a estamos empregando, com que finalidade. E eu dei o exemplo da linguagem, mas não é, obviamente, só disso que eu estou me referindo, né? A isso que eu estou me referindo. A questão do conhecimento que a escola traz. O conhecimento científico. Há quem afirme que a escola deveria trabalhar com o conhecimento que tem aplicação no cotidiano. Ora, se a escola trabalhar com ciência, com conhecimento científico, somente naquilo que seja aplicável imediatamente ao cotidiano, nós podemos cortar pelo menos 95% do currículo escolar no campo das ciências, porque a maior parte do conteúdo científico não será aplicada pelo indivíduo no seu cotidiano. Por exemplo, qual a aplicação tem um conhecimento que, aliás, é bastante elementar, que é o de que o Sol não gira em torno da Terra, mas sim é a Terra que gira em torno ao seu próprio eixo. No dia a dia, esse conhecimento não tem muita utilidade. Aliás, no dia a dia, a gente continua falando como se o Sol girasse em torno da Terra. Se, por exemplo, vou alugar um apartamento numa cidade quente, eu procurarei, vou lá, vejo o apartamento, aí pergunto para o corretor, o sol à tarde ele bate para cá ou para lá? Ah não, ele fala, o sol nasce aqui e desce ali. E nós nos entendemos muito bem com essa maneira de falarmos, como se o sol estivesse de fato se movimentando sobre nossas cabeças. Para efeitos pragmáticos ali do cotidiano, ou seja, eu quero alugar um apartamento que não seja muito quente na parte da tarde, é suficiente pensar desse jeito. Mas não é suficiente, não é adequado pensar desse jeito quando se trata de formarmos uma concepção de mundo. Tanto é importante para a concepção de mundo
que são importantes para a concepção de mundo, questões como essa, que, bom, vocês sabem, pessoas morreram na fogueira porque afirmaram que o Sol não gira em torno da Terra. Pessoas foram e são perseguidas porque afirmam que as espécies vivas evoluíram no nosso planeta. Discutir questões relativas ao conhecimento, seja em relação à natureza, seja em relação à sociedade, vai muito além de termos informações de aplicação imediata à nossa vida cotidiana. Essas informações de aplicação imediata à nossa vida cotidiana podem ser encontradas na internet, por exemplo. Eu posso encontrar na internet uma informação sobre como estará o clima. Vamos supor que amanhã eu fosse viajar, fosse para, sei lá, Porto Alegre. Bom, vejo num site de previsão meteorológica como estará o clima em Porto Alegre amanhã, para saber que roupa eu levo na viagem. Se vai chover, se não vai chover, se vai fazer calor, se não vai, e assim por diante. Mas isso é informação, não é conhecimento. Conhecimento é muito mais do que informação. A escola não existe apenas para passar informações pontuais aos alunos. A escola existe para transmitir conhecimento. E o conhecimento é um corpo estruturado de informações, sim, mas muito mais do que isso. É um corpo estruturado de conceitos e de relações conceituais que nos permitem compreender o mundo para muito além do imediato. Isso vale para as ciências naturais, isso vale para as ciências humanas. Mesma coisa, mas raciocinando um pouco diferente, nós poderíamos afirmar em relação à arte. Por exemplo, literatura na escola. Qual a importância da literatura? Aliás, para responder qual a importância da literatura na escola, precisamos responder qual a importância da literatura na vida humana. A literatura deve ser algo que traga ao sujeito a vida cotidiana tal como ela é? Ora, se assim fosse, então as novelas de televisão seriam grandes obras de arte, seriam grandes obras literárias, porque elas trazem para a vida das pessoas o cotidiano, nas suas formas mais banalizadas. A literatura, e aliás a arte de uma maneira geral, não é isso. Um psicólogo russo chamado Vygotsky escreveu certa feita sobre a arte o seguinte: ele diz que a arte não traz para a vida do sujeito a vida cotidiana tal como ela é. Porque se assim fosse, escreveu Vygotsky, não haveria nenhuma transformação. E a arte opera uma transformação. Ela, sim, se alimenta da vida das pessoas, ela se alimenta da vida cotidiana, porém, da vida cotidiana da humanidade em geral. E ela traduz isso transformando. E nessa transformação, ela faz com que a vida chegue às pessoas, seja por meio de um livro, de um quadro, de uma música, de uma peça teatral, ela faz com que a vida chegue às pessoas de maneira intensificada, de maneira qualitativamente transformada. A arte faz com que a vida chegue às pessoas numa espécie de condensação que resume, amplifica e intensifica os dramas vividos até hoje ao longo da história da humanidade.